Graça e paz, a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui hoje gravando esse vídeo. E o assunto do vídeo hoje é polêmico, é o vírus da CCB, né? Deixa eu botar o Billy desse lá, dá tchau, Billy. Dá tchau, Billy. Vai lá. Então, o que acontece? Qual que é o problema? Qual que é o assunto? Agradeço desejar vocês estarem aqui hoje escutando esse vídeo. O vírus CCB. Fazer uma reflexão sobre uma comparação entre o que acontece hoje nessa pandemia, no momento de pandemia, o que acontece com as pessoas que quando elas saem daquele momento que elas estavam na congregação cristã no Brasil. Qual o perfil psicológico, quais são os problemas que acontecem, o que acontece com as pessoas. Então, vamos começar lá. Bem, vocês já perceberam que a pessoa que pega uma doença, um vírus, como esse caso do coronavírus, essa pandemia aí, que a pessoa até se cura em partes do vírus, mas ela acaba adquirindo algum tipo de sequela, né? E essa sequela, ela pode se manifestar na visão, ela pode se manifestar na audição, na sua garganta, no seu paladar, no que ela come, ela não consegue sentir mais o sabor do que ela come. Talvez ela não consegue sentir a intensidade do açúcar ou do sal. Ela não tem mais um paladar apurado para poder definir aquilo que ela acredita ser mais doce ou mais salgado. Então, a pessoa que tem essas doenças aí do coronavírus, ela tem esses sintomas, né? Ela sente dores constantes, algumas não sentem dores constantes, mas tem mais sonolência. Então, vou fazer uma comparação hoje com o vírus da alienação da CCB. Se vocês não sabem, a Congregação Cristã no Brasil, essa igreja, assim como outras seitas, os vírus das seitas, elas produzem alienação na pessoa. Eu peguei a CCB como exemplo, porque é um exemplo, o canal trata muito CCB, mas isso também ocorre nas igrejas adventistas sétimo dia e nos testemunhas de Jeová. É o mesmo vírus, alienação. Só que parece que o da CCB aqui no Brasil é um vírus que ele mais mais conhecido, né? Mais comum, né? Então, a pessoa quando está lá dentro e se converte a Deus, né? Se converte a Deus e se convence que aquilo ali é o caminho, que aquilo é a graça, tudo, ela consegue adquirir um amor por todas as pessoas, ela quer que todo mundo se batize, ela fica até chata. Ela quer que todo mundo vá para a igreja, ela muda de vida, ela dá uma melhorada aí 1000%. Só que com o tempo, quando acontece o processo de desalienação, quando a pessoa acaba descobrindo que aquilo não é a verdade, né? Como está escrito, né? Eu não lembro agora o versículo, diz assim: se o que você acha que são luz, se você descobrir que são trevas, quão trevas serão, né? Causa um efeito na pessoa, depois que ela sai, como se fosse um efeito colateral, né? O mesmo caso que eu falei para vocês agora, eu tenho percebido porque eu passei por esse processo e eu me tornei dessa forma, e todos que passaram ou passam estão assim por esse processo de desalienação, de saída da caixa, de transformação. Então elas passam um processo doloroso. E esse processo gera alguns tipos de efeito colateral, né? Você lembra que eu comparei a pessoa que tem o coronavírus com a pessoa que perde o paladar? Tem problemas para poder engolir alguma coisa, para comer. Tem pessoas que não conseguem sentir o sabor. É a mesma coisa. A pessoa, quando vai para a congregação, ela acha que isso lá é perfeito, que lá é a graça de Deus, que o resto é tudo ladrão e salteador, que pastor é tudo ladrão, padre é tudo pedófilo, que padre é tudo homossexual. Então, e assim, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento já está pré-definido na mente da pessoa. Então ela não consegue mais comer nada que venha da boca de alguém diferente do púlpito da congregação. E quando come, não sente o mesmo sabor, nem a intensidade do açúcar e do sal, porque ela já está sendo afetada. Quando chega ali os textos, a palavra no ouvido ali, ela escuta a pregação, ela já está automaticamente criticando na mente. Ela está escutando, mas está criticando. E não desce garganta abaixo, né? Eu já vi moças e moços que eu levei em outras igrejas, né?
e moças desviadas da congregação, afastados, caídos, como a congregação chama nós, né? Ela não chama pessoas libertas, ela chama desviados, afastados e caídos, né? E levei esses rapazes, moças que eram ex-membros da congregação, numa igreja quadrangular. Quando chegamos lá, na igreja quadrangular, o pastor estava pregando uma camisa social branca sem gravata e uma jaqueta de couro preta. O rapaz começou a tocar no assunto. Olha, tipo do camarada é pregando de jaqueta de couro, tá o quê? Tá no encontro motoqueiro? Então veja, o vírus já afetou a visão. Já afetou a visão. E a pessoa pregando e falando, na verdade, acho que na época, sobre o sofrimento de Jó, né? De Jó. E o camarada, assim, olhando pra frente lá, a gente notava que ele não estava prestando atenção. Ele estava com a cabeça dele em outro lugar. Porque a pessoa não consegue mais aceitar. Existe também o efeito colateral nas pessoas que têm o coronavírus, né? Que é perna, coluna. Dói muito a coluna, a perna em algumas pessoas, né? A pessoa tem dificuldade para caminhar. É a mesma coisa que acontece. A pessoa que está no caminho Jesus Cristo e se filia ou membro na congregação cristã, se batiza lá, depois ela tem dificuldade de caminhar em outras igrejas. Porque ficaram sequelas nela, ela não percebe, ela não nota, mas tem dentro dele, dentro dela, alguma coisa que está impedindo ele, que está mexendo nele, está travando ele. Então esse efeito colateral, esse distúrbio emocional, causa na pessoa um sentimento de culpa, depois causa um sentimento de desconfiança, relativização, né? Que tudo é relativo, tudo é igual. E daí quando ela não faz um processo mais doloroso ainda, que é o pior dos efeitos colaterais do vírus. Porque o vírus, ele causa um efeito colateral terrível, né? E o efeito colateral terrível que esse vírus faz é o da desigrejação. A pessoa perde a fé em Deus, deixa de acreditar nas Escrituras, começa a tomar movimentos de ficar em casa, parado. É um efeito letárgico que acontece com as pessoas que têm o vírus e querem dormir o dia inteiro e ficar em casa, debaixo do cobertor, assistindo televisão aí. Acontece com as pessoas que também têm a passagem pela CCB e depois descobrem que não é tudo aquilo que eles acreditavam. As pessoas ficam letárgicos, querem ficar na sua cama em casa, não querem mais para uma igreja, né? Espiritualmente falando, não quer nem orar mais, não dobra mais o joelho lá da cama. Os primeiros dias quando sai de lá, assim, dá um desespero, entra em contato com Deus, mas depois ela vai diminuindo, esfriando. Então esse processo de desigrejação, não sei qual que é o termo correto, né? Eu tenho um problema de dicção, que a pessoa até critica quando a gente fala que não existe desigrejar, existe sim. As pessoas estão confundindo igreja com templo e templo com morada do Espírito Santo. Templo é casa oração, templo é casa oração, templo é prédio, templo é parede. Igreja é o grupo de pessoas que vão para o céu. Igreja de Jesus Cristo é o grupo de pessoas que vão para o céu. É isso que é igreja, não é templo. Nós, como corpo, somos templo e morada do Espírito Santo. Mas o templo lá, o prédio, é templo, não é igreja. O movimento dos igrejados é aquelas pessoas que acham que depois de muito sofrimento e decepções em ordenações, principalmente na CCB, acabam por tomar como regra de fé e doutrina que não precisa mais tomar Santa Ceia, não precisa conversar com ninguém, não precisa ir para a igreja, não precisa ser submisso a nenhum pastor, não precisa ser submisso a um ancião, ou no caso, vou falar um reverendo, né? Ancião é um termo muito antigo e não cabe para nós hoje em dia mais, hoje seria bispo, né? O correto seria bispo em português clássico, bispo. E elas não querem mais contato com as pessoas, elas querem ficar no mundinho delas, isoladas. As brasinhas isoladas que vão se apagando. As brasas têm que ficar juntas para ficar quente. Então as pessoas perdem o desejo quando são contaminadas pelo vírus CCB. E elas recebem aquela vacina, aquela injeção da palavra de Deus, assim, seguireis a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quando a pessoa recebe aquela vacina, automaticamente ela vai curando aquele vírus, mas a pessoa ainda fica com alguns tipos de, vamos dizer assim, de efeito colateral, e vai demorar um pouquinho para consertar. Conserta! Vai ficar bom, vai, demora um pouquinho. O que o desigrejado está fazendo hoje? Desigrejado é que as pessoas que se reúnem para conversar tudo, mas não querem ir para a igreja. Conversam pelo WhatsApp, pela internet, por telefone, se encontram uma vez por semana num boteco para tomar uma cerveja, mas não querem compromisso com igreja, com templo, porque para eles templo é tudo falcatrua, é tudo religiosidade. Então isso é uma doutrina demoníaca causada pelos efeitos colaterais do vírus da CZB, do vírus do seitarismo. O seitarismo produz isso. Como eu já falei amplamente, o seitarismo produz isso. Então nós temos que o quê? Se vacinar. Como é que se vacina? Lendo as escrituras. Pega a escritura, leia a Bíblia. Levanta de manhã, ora, agradeça a tua noite de sono. Agradeça estar vivo. Peça para Deus abençoar teu dia. Agradeça por ter mais um dia, porque muitos já não tiveram ao mesmo dia. Muitos já ficaram na cama, deitados, né, só esperando vir uma viatura, um camburão do ML para levar o corpo para enterrar. Muitos estão vivos. Acordou, levanta, agradeça a Deus e vai ler um trechinho da escritura. Ah, mas irmão Silvio, eu vou trabalhar 6 da manhã. Levanta às 5h30. Aí eu levanto às 5h30. Levanta às 5. Eu chego em casa meia-noite e 20 do serviço. Pega 10 minutos e vá dormir meia-noite e meia. Mas leia a palavra de Deus. Encha teu depósito, como diz lá na CCB e nas outras igrejas, né? Encha teu depósito. Tua mente, teu coração, é teu íntimo. E você vai estar vacinado, imunizado contra esse vírus, tá bom? Eu espero que essa reflexão parece bastante ofensiva, não seja ofensiva. Que você não fique magoado com o que eu estou te falando. Se bem que se você estiver no processo da desalienação de massa religiosa, você vai ficar bravo comigo, não vai concordar. Mas daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei há 15 anos atrás. O meu processo durou 4 anos, tem pessoas que duram 10, tem pessoas que duram 30. Então a gente espera que vocês tenham entendido a reflexão desse dia, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente com paz espiritual, saúde, e vamos nos respeitar mais, nos amar mais e congregar, não importa a denominação. Vamos se ajuntar porque nós temos que ser felizes no céu. E aqui embaixo temos que manter a esperança da felicidade. E como é que a gente faz? Com o vínculo da perfeição, que é o amor fraternal. Então eu espero que Deus abençoe você e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.